Gente, no vídeo passado, a gente fez o processo de modelagem e montagem desses anjos para esses quadros barrocos e no vídeo de hoje a gente vai entrar com o processo de douração e de pintura. Eu sou o Ricardo Santiago, esse é o meu canal, aqui eu dou dicas de fotografia e de arte de modo geral. Então fica até o final para a gente poder fazer juntos o processo de douração e pintura desses quadros. Vem comigo! Eu peguei essa tinta meio marrom, meio cor de argila, eu queria um tom terroso, inclusive para nossa estrutura de madeira e de gesso tivesse um aspecto de modelagem em barro. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a referência da cor Acrylex dessa tinta PVA que eu estou usando. Nesse primeiro momento a gente vai dar uma demão bem descontraída só para queimar, a superfície que a gente vai pintar. E a gente vai aperfeiçoando e colocando a tinta mais concentrada a partir da segunda demão. Eu acredito que nesse projeto aí a gente vai precisar dar aproximadamente 3 demãos de tinta para que fique com uma cobertura bacana e que fique com um acabamento bem feito. A gente vai precisar inclusive dar 3 demãos, eu vou dar a dica por quê. A gente está trabalhando ali com 3 tipos de superfície. A gente está trabalhando com os apliques de gesso, a gente está trabalhando com a madeira e a gente está trabalhando com a modelagem da massa de cimento branco. Então é por isso que a gente precisa de 3 demãos para ficar com uma pintura bem unificada. Também escolhi a tinta PVA porque além de ser uma tinta de boa aderência, ela também é uma tinta indicada para esses 3 tipos de superfície que a gente está trabalhando. A tinta PVA, gente, é uma tinta diluída em água, mas nesse primeiro momento eu estou diluindo bastante água nela para a tinta poder esticar bastante, mas a partir da segunda demão eu prefiro colocá-la mais concentrada para ter a capacidade de cobrir as superfícies que a gente está trabalhando de forma muito mais uniforme e ficar com um acabamento muito mais refinado. Para essa pintura eu estou utilizando um pincel com cerdas mais duras. A figura que a gente está pintando é muito cheia de relevos, então esse tipo de pincel facilita fazer uma pintura com melhor acabamento. Diante da diversidade de superfícies que a gente está pintando ali, perceba que a tinta dá uma certa diferença de cores, que é exatamente isso que eu estou dizendo a vocês, que a partir da segunda demão a gente começa a resolver. Se vocês observarem, na medida em que a gente vai pintando, a nossa peça vai ganhando uma impressão de modelagem em argila, que era exatamente esse tipo de efeito que eu queria. Aí vai uma dica, acabei não fazendo, mas nas laterais, onde ficam os orifícios da madeira, aquele lado poroso da madeira onde a gente cortou, vocês podem aplicar para ficar uma superfície mais lisinha, massa para madeira, ou vocês podem aplicar até a própria massa corrida. Infelizmente acabou não dando tempo de fazer isso, mas essa dica aí é super válida e o acabamento fica muito melhor. Vejam a nossa peça como tá ficando, bem cara de argila mesmo, tá vendo? Gente, eu acho que depois que a gente aplicar a pintura vai ficar bem bacana. Se vocês notarem ali também, eu já estou na segunda demão. Percebam que as diferenças estão já bem unificadas, A pintura já está bem mais uniforme e o efeito de argila tá bem real, do jeito que eu queria mesmo. Inclusive eu comprei esse tom de tinta, gente, meio que no chute, mas a gente sabe que quando a gente aplica uma tinta, a tinta dá uma diferença de cor depois que ela seca. E ali eu já tô dando a segunda demão e o efeito tá ficando exatamente da cor que eu queria. Nossa
peça agora, depois de aproximadamente 1h30 secando, as 3 demãos de tinta marrom que eu dei. Agora a gente vai pegar tinta branca, né? PVA branca também, e a gente vai começar a aplicar. Gente, um detalhe, a gente precisa aplicar a tinta branca na figura que a gente está pintando com o pincel com a mão bem leve, porque a gente não quer pintar toda. Observem que as ranhuras e os orifícios da figura, elas não estão sendo pintados. A pintura que a gente está fazendo é meio superficial para ficar com essa cara de desgastada mesmo, porque esse vai ser o efeito que a gente vai dar na nossa peça. Tá vendo? Vejam que a pintura branca ela é bem descomprometida, ela é com a mão bem leve, inclusive pode dar com direções diferentes do pincel, que não vai alterar em nada, porque a gente quer exatamente esse efeito desgastado. Bom, para essa segunda etapa, eu dissolvi a própria tinta da cor de argila, que a gente pintou toda a estrutura, dissolvi com um pouquinho de branco, fiz um tom mais claro e pintei o rosto do nosso anjo, se vocês observarem ali. Acabei não gravando para poder acelerar o vídeo. E em seguida peguei uma tinta verde musgo e apliquei nos arabescos, deixando sobrar um pouco já na direção da madeira, exatamente para dar esse sombreado. Ali agora, com aquela misturinha de resina para pedra e glitter e purpurina, aliás, gente, desculpem, e purpurina, a gente está aplicando a tinta dourada nos arabescos e em algumas partes das asas do anjo. Observe que como vai ganhando um ar de envelhecido, um ar de arte barroca, que inclusive, diga-se de passagem, o barroco brasileiro é uma das artes que eu mais admiro. Observe que a gente vai conseguindo com o dourado dar esse tom envelhecido misturado com sofisticado que é o barroco brasileiro. Agora, para terminar o acabamento da nossa pintura, eu vou pegar a tinta Metal Colors da Acrylex, vou utilizar a prata. Eu vou contrastar, gente, inclusive o prata com o dourado. Eu vou pegar a prata e vou dar umas nuances nas laterais ali. Inclusive essa primeira pincelada que eu dei, vou precisar tirar um pouco mais porque ficou muito excessiva. E vou dar nas laterais todas onde ainda tem aquela parte da cor da argila. A gente vai cobrir praticamente a cor de argila toda, porque as partes que vão aparecer do marrom é exatamente como se fossem desgastes da pintura e não a pintura cobrindo. Conseguem entender o que eu estou dizendo? Fazendo um pouco agora nas laterais. E percebam que aos poucos vai ganhando um ar de pintura desgastada. Olha, eu tô gostando do resultado. Gente, coloquem aí nos comentários o que vocês estão achando. Se vocês estão gostando, podem dar outras sugestões para coisas para eu gravar aqui no canal também. E não esqueçam de se inscrever no canal, hein, gente? Porque isso é muito importante para a gente poder crescer e o YouTube incentivar a gente. Então vai dando aquele like e se inscrevendo aí no canal. E não se esqueça de apertar o botãozinho para o YouTube sempre notificar você quando eu postar um vídeo novo aqui. Bem, então este foi o resultado da nossa pintura dos nossos 3 quadros estilo barroco. Eu espero imensamente que você tenha gostado. Não esqueçam de dar aquele like, hein, gente? Isso ajuda bastante a gente aqui. Então, até a próxima semana, até o próximo vídeo. Um grande beijo a todos e boa semana. Bye!